guerra sem estados. Entende onde eu quero chegar? Entendo. O Rothbard, no Manifesto Libertário, ele chega a debater, né, esse tema de como seria a questão de exércitos privados e etc. Ele chega a argumentar que os países, né, que eram... Ele dá o exemplo, por exemplo, da Inglaterra invadindo a Índia, né? Um dos motivos da Inglaterra ter uma certa facilidade em chegar ali é porque já existia uma estrutura de controle central. Então, uma vez que você toma, você assume essa estrutura e você tem todo um país ali subjugado. Em outras regiões, ele dá o exemplo da Irlanda, que demorou muito tempo para ser conquistada, né? Por ser mais descentralizada ali. Até o interesse em invadir ele cai muito, né, porque já não tem uma certa aceitação social a essas estruturas, e também o custo ele fica maior, porque as pessoas acabam defendendo, né, por uma certa vinculação à terra, à família, à tradição, sendo mais aguerrida na hora de proteger. Um outro exemplo que ele dá é que o próprio Estados Unidos, invadindo o Vietnã, com todo aquele poderio militar, ainda teve uma puta dificuldade frente... Uma derrota cachapante. Sim, né? Com um exército mal formado ali, com um monte de gente que simplesmente se pôs como uma defesa tudo que estava acontecendo. Então é uma argumentação interessante dele. Agora, quando a gente olha para o mundo, né, você tem um cenário de Rússia, China, todos esses projetos expansionistas, eurasianos, que tem valores muito distantes do Ocidente. É difícil você não ceder ao ponto de falar, olha, é necessário um exército, né? O Roger Scruton mesmo, ele fala, né, poxa, eu não gostaria que os Estados Unidos fosse a polícia do mundo, mas qual a outra alternativa que nós temos? Boa parte dos problemas que nós temos no mundo foi por conta do imperialismo americano? Sim, de fato, né? Mas uma vez que existem outros monstros querendo vir para o nosso lado, é melhor abraçar o exército americano, né? Então existe um certo papel. Então eu diria que existe um certo papel que pode sim ser criado por instituições privadas, né? Mas dado um perigo imanente, é papel de um exército, seja estatal, seja privado. Uma espécie de minarquismo. Uma espécie de minarquismo. Né? Quer dizer, assim, de urgência, sim. Forças policiais e forças militares na mão de uma estrutura estatal / governamental, e o resto uma ordenação. Eu entendo, mas isso não é muito ingênuo do ponto de vista de achar que isso vai realmente resolver, sendo que se a gente chegar a esse ponto, a gente precisa ter certeza que vai resolver. Senão você vai ser aniquilado, existe, né? Entendeu? Não certeza, mas é o seguinte. Mas você está falando de forças militares... Forças militares, sem dúvida. Pagas como forças... Como tem o nome disso? Mercenários. Mercenários, exército de mercenários, né? Pensando nisso? Não, eu vejo com o Estado como um papel importante na defesa, cara. Eu não consigo tirar o Estado da defesa, entendeu? Você achar que você vai recorrer... É o único ponto de concessão da Ayn Rand, isso vai muito em Mises também. Mises, Mas até pelo cenário, pela época que eles viviam, né? Mas deixa eu até queria pegar um outro mais polêmico. Eu concordo que isso daí foi meio que já até um ponto batido já. Mas eu queria pegar um outro ponto mais polêmico, que também é guerra, mas por outros caminhos. Guerra através do dinheiro. Blocos econômicos. Uhum. Nós vivemos um mundo de blocos econômicos de propriedade, de substância. Fica muito difícil você não participar dessa guerra financeira, tributária, dê o nome que quiser, se você não estiver dentro de uma soberania econômica, que se dá de uma forma, hoje até supranacional, porque os blocos, NAFTA, ALCA, enfim, você pega o que você quiser. Como é que pode um Estado hoje, vou pegar o exemplo da Inglaterra, deixa eu ser mais claro, a Inglaterra saindo do Brexit, ela tem que fechar acordos entre ela e bilaterais com outros países, já não é mais em bloco. O poder bélico dela de entrar no mercado de forma pujante foi muito diminuído com isso. Quer dizer, como é que poderia se dar isso sem o Estado? Entende onde eu quero chegar? O que toda tradição libertária vai dizer, a escola austríaca ela também, muitos autores todos os economistas, né, vão concordar que esses blocos econômicos, eles são nada mais do que um protecionismo, né? Que não necessariamente você precisa estar inserido em desde que você abra comércio unilateral com todo mundo. Você quer
comercializar comigo, poxa, eu tô aqui aberto, né? Eu acho que o grande problema são vários, né? O primeiro, essa possibilidade do Estado... Guerra é caro, a guerra não é viável economicamente, né? O Banco Central, ele surge como uma necessidade de guerra e a partir daí abriu um caminho assim, sem volta, né? E aí deu merda. Deu merda. Do ponto de vista econômico, guerra não é viável para ninguém. Tem até algumas pessoas keynesianas que falam que guerra ajuda a desenvolver a economia, mas é um contrassenso, né? Cara, a pessoa nunca viu uma guerra, nunca viu tudo sendo destruído. É uma depredação de capital. Na medida em que você diminui os poderes do Estado, o incentivo a você querer invadir um país é muito menor, né? O primeiro anarcocapitalista, na visão do Rothbard, é um cara que chama Gustavo de Molinari, onde ele escreve um livro da produção de segurança, onde ele fala como que a gente poderia ter esses exércitos privados e essas relações comerciais. Um ponto que é muito batido é que, na medida em que você tem relações comerciais com os países, o incentivo à guerra é menor. Poxa, você tem um país que depende de mim, eu dependo dele, vamos ficar aqui, né? Onde a troca de mercadorias e de serviços, não há troca de canhões, balas, etc. Então, na medida que a gente começa a popularizar essa visão e mostrar essa necessidade de ter um mercado aberto, acabar com essas barreiras protecionistas, o próprio incentivo à guerra, ele cai. Eu acho que esse é um ponto, né? Aí o outro é começar a descentralizar o poder, né? Se você tem micro-regiões com uma jurisdição própria ali, o custo de você começar a comprar guerra com todos os seus vizinhos ao lado, ele também fica muito alto, né? Então eu acho que é uma questão de incentivo que, dado a natureza do homem que é imprevisível, isso pode falhar, mas é uma incerteza inerente à vida em sociedade, à vida política. É bonito isso, é o espírito trágico da vida, é ver a vida como tragédia, não como terapia. Isso é belíssimo, isso é realismo aplicado, né, à vida. Mas eu acho legal porque, por exemplo, pega a guerra, agora, só para título de exemplo, a guerra contra a Ucrânia. Não é uma guerra com objetivo financeiro, não é uma guerra com objetivo comercial, zero. Aliás, é exatamente a expressão da guerra. A despeito do desestímulo comercial e financeiro, nós ainda assim vamos para a guerra. Vocês vão ser sancionados, vão sair do sistema SWIFT. Eles receberam sanções as mais graves da história. E eles falaram assim, continuamos atacando a Ucrânia e só vamos parar quando a gente chegar em Kiev. É bonito, é a ideia do Clausewitz, né? Essa é a beleza. A guerra é a continuação da política por outros meios. É uma questão política. A guerra, ela se sobrepõe. Eu coloquei essa questão da guerra porque é a essência do Estado, no sentido que ela se sobrepõe a questões financeiras. Ela tem uma razão de ser própria. Que é política. E ele está evocando Carl Schmitt aqui. Eu vou chegar no Carl Schmitt, não consigo não chegar nele atualmente, mas a ideia é que essa expressão política, ela se sobrepõe à questão financeira. E acho que o Estado está muito além nesse sentido, né? Como o Leviatã hobbesiano, né? Ele está além da questão financeira. Ele é uma questão essencialmente política. E aí é belo, porque a guerra é nós contra eles. Cheguei no Schmitt. Chegou, né? É nós contra eles. Enfim.